E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura e hoje a gente vai falar de um livro bem polêmico pra época e que com essa história aí toda de empoderamento feminino, hoje em dia, ele continua sendo um livro super atual e que todo mundo precisa ler. Hoje então a gente vai falar da Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro ele aconteceu mesmo na década de 80, né? Ele foi escrito em 82. No ano seguinte, a Alice Walker ganhou o Pulitzer por causa dessa obra. E 2 aninhos depois, em 85, ele foi adaptado para o cinema pelo Steven Spielberg. Então, ele realmente foi uma história, foi um acontecimento aí nos anos 80. Se bem que o filme ele não é tão polêmico quanto o livro, né? Porque o Spielberg deixou de lado, deixou um pouco mais minimizado, né? Algumas das questões levantadas no livro. O livro ele é um romance epistolar. Epistolar significa que ele é feito por cartas. Essas cartas elas são da Sally, que é a personagem principal do livro, para Deus. Então no começo ela tá conversando com Deus. A Sally é uma mulher negra, uma mulher que não recebeu educação assim de escola. Ela é do sul dos Estados Unidos, então isso ajuda um pouco a gente a entender assim, todo esse contexto da história, porque lá o sul ele é uma região mais conservadora dos Estados Unidos e ela, no começo da história, a gente sabe que ela mora com a mãe e o padrasto, e o padrasto abusa dela, ela chega a ficar grávida, inclusive ela tem 2 filhos na história, e ela não chega nem a pegar os filhos no colo, ela não conhece nem o rosto dos filhos dela, simplesmente são tirados dela e dados. O padrasto dela dá um jeito aí de sumir com as crianças. A história da Sally fica ainda pior depois com o passar do tempo, porque a mãe dela morre e aí o padrasto dela resolve dar ela em casamento para um outro rapaz, para um senhor já na verdade viúvo, que já tem filhos, enfim. E daí ela sai de casa então para ir para casa dessa outra pessoa e que ela não gosta, enfim, mas ela vai porque ela se sente obrigada a fazer isso. E lá a vida dela não melhora muito e ela é tratada mais ou menos como se fosse do mesmo jeito, mas ela é tratada mais ou menos da mesma forma. E mesmo as crianças, os filhos desse viúvo também não dão uma atenção assim muito melhor para ela, um tratamento melhor para ela. Esse senhor, inclusive, num determinado momento, a irmã da Sally, chama Nete, ela viaja, ela vira missionária na África e num determinado momento ele simplesmente não deixa mais as cartas da Nete chegarem. Então a Sally nem sabe que a Nete está escrevendo cartas. Então ele simplesmente interrompe essa comunicação e não deixa ela nem conversar com a irmã. Em um determinado momento da história aí, a Sally ela vai precisar tratar, ela vai precisar cuidar da amante do marido dela. Essa amante dele, na verdade, é a mulher por quem o marido dela é apaixonado. E ela é uma cantora, mas ela é dessas pessoas que ela não gostam de se prender a ninguém. Enfim, ela era uma pessoa realmente diferente para as mulheres da época, então ela não era bem vista, digamos assim, pela sociedade, que é a Shug. Então a Shug fica muito doente, ela precisa ficar na casa da Sally, então, para se recuperar, e a Sally cuida dela. Isso parece sim um absurdo, né? Mas na verdade esse foi o ponto onde a vida da Sally realmente começou a mudar. A gente inicia aí falando que a Shug, ela meio que inicia, digamos assim, ou ela traz um pensamento de uma certa sexualidade pra Sally, porque a Sally não sabia o que era um orgasmo, enfim, então ela fala disso com a Sally. E no final das contas aí a Sally acaba se descobrindo homossexual. Mas nem é só isso, na verdade, o livro inteiro ele gira em torno de assuntos bem polêmicos, né? Então a gente começa já com a história do estupro, violência doméstica, né? Enfim. Depois a gente ainda vai falar muito de racismo, né? Como eu falei, porque por ser no sul dos Estados Unidos, tem toda essa parte mais conservadora do país. A gente também passa um pouquinho pela religião. E por fim a gente sempre vê falar mesmo da submissão que existia, ou que talvez exista ainda, enfim, das mulheres com relação aos homens. Mas o livro também está repleto de personagens femininas e personagens femininas muito fortes. Então a gente vai conhecer também a Sofia, que ela é nora do marido da Sally, nora da Sally, enfim, que ela é daquelas mulheres que brigam até o final e ela acaba pagando um preço muito caro por isso, ela vai presa durante a trama, enfim, ela tem toda uma história assim bem forte, particular dela.
A gente conhece a Shug também, como eu falei pra vocês, então, que é essa cantora totalmente fora, totalmente diferente aí dos padrões da sociedade na época. E também tem a irmã da Sally, a Net, que, como eu disse, foi virar missionária na África, e lá a gente descobre assim um outro universo. Quando então a gente tem acesso a essas cartas, né, que ela estava escrevendo, a gente descobre um outro universo, outras pessoas, outra cultura, enfim, e tudo isso trazido pra gente também realmente mostra como a Net também foi uma mulher muito, muito forte para a época dela, e eu diria até que para hoje em dia mesmo. A história da Net é linda, na verdade, e até vai envolver esses filhos aí que eu falei no começo da história, esses filhos da Sally aí, que eles foram dados em adoção, enfim. Eu acredito que como essa história foi narrada pela própria Sally, e a Sally, como eu falei, ela não foi uma mulher educada em escola, então ela comete erros de gramática, ela comete erros mesmo de escrita, né, conforme você vai lendo, né, as cartas dela. Isso trouxe assim uma humanidade, uma realidade muito maior para todos os personagens e para toda a história que é trazida aí pelo livro. Inclusive, todas essas histórias, todas as mulheres que eu falei, as histórias são crescentes, assim, então são histórias de superação, são histórias de crescimento mesmo, são histórias de autoconhecimento, principalmente. A Cor Púrpura, então, é uma história, é uma saga, na verdade, é a história da saga de vida de uma mulher, da Sally, que ela vai ter que aprender muitas vezes da pior maneira possível, de que ela não precisa aceitar o destino que as pessoas acham que ela tem que ter. É um livro, então, que eu recomendo fortissimamente para vocês lerem e conhecerem essa história. E aí, quem aí já leu A Cor Púrpura? Também teve essas mesmas impressões que eu tive? O que vocês acharam da história? Tem alguma outra história de empoderamento feminino que vocês indicam para eu ler? Obrigada por ter visto o vídeo até aqui, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal lá embaixo para ajudar aí a compartilhar os nossos vídeos. Também no Facebook para ficar sabendo de mais novidades aqui. Até a próxima, galera. Tchau!